Eu estou te falando. Tenha boa noite. Não, obrigado, obrigado. Vamos trabalhar uma realidade. Não é propriamente uma teoria, é uma realidade. Nós estamos passando por um período em que nos defrontamos com um dos choques mais fortes do processo de transição planetária. Nós estamos em transição planetária e nós vamos perceber que nunca como agora tivemos tantos transtornos mentais. E esses transtornos mentais eu trouxe na catalogação do campo cibernético e do campo da internet, que não tem idade. Não é só adolescente nem criança. Nós estamos registrando pessoas de qualquer idade entrando naquele universo de ideações, clarificações, clichês mentais, segundo André Luiz, não é? As imagens que vêm como um calidoscópio fazer a revivência no contexto da inconsciência, onde estão todos os painéis de nossas vidas passadas. Antigamente nós não tínhamos acesso a essas realidades. Hoje, em qualquer idade, nós temos um calidoscópio que as pessoas ficam em frenesi porque toca as áreas mais íntimas das nossas personalidades. Porque as imagens, os fatos são emoções fortes que vão trazendo-nos a revivência de painéis do passado. Nós fomos procurar uma interação com esse livro de Lúcia Moisés, que é uma pessoa estudiosa que na capa vocês vão encontrar. Eu trouxe 4 livros para serem sorteados e depois, se alguém quiser, pode fazer o pedido sobre. Esse livro é fantástico. Por quê? Porque só tem 2 capítulos que falam das dificuldades que poderão trazer as telas para nós. Campos obsessivos, campos perturbadores, transtornos de várias ordens aqui. Depois disso, nós vamos encontrar vários capítulos que falam a respeito da nossa facilidade de encontrar, principalmente para crianças e adolescentes, a forma de também produzir alegrias nestas pessoas que estão ou na fase avançada ou na infância ou adolescência, outras atividades que poderão dar prazer, que não sejam as telas. É um livro maravilhoso, por isso que ela fala, para além das telas digitais. Ou seja, aquilo que nós poderemos nos embevecer, nos agradar a alma, nos alegrar o espírito, fazendo, portanto, uma conexão com as ideações espíritas que poderão nos dar uma alegria imensa, fazendo também a revivência através desse centro de força que é o frontal, onde tem aqui todos os painéis que poderão ser projetados de vidas passadas. E o nosso grande problema é que nós dormimos, não? Nós dormimos. Nós temos desdobramentos. É quando chega no mundo espiritual, nós nos defrontamos com aqueles com os quais nós vivemos que estão no mundo espiritual. Este é o grande problema.
Então, tudo o que pode acontecer de encontros espirituais do passado se dá durante o sono. Eis a razão que nós precisamos nos preparar melhor para adormecer. Se ficarmos vibrando nas telas, nós vamos levar o espírito a um quadro de perturbação muito grande, porque nós ficamos num movimento daquele colorido das telas que se mudam, quer do celular, quer do computador, quer da ação televisiva, e aquilo impacta, emociona. Então, quando nós vamos dormir, nós poderemos ter aquilo que Newton Boechat falava no livro Ide e Pregai. Quando adormeço, a minha alma vai em busca de um bem sempre terno. Quando desperto, ela traz um pouco de céu e de inferno. E nós somos espíritos, mas essa noite, mas que é isso? Para onde eu fui, meu Deus? Que coisa horrível! E quando você está sem uma vigilância maior, é muito comum você se pegar indo para determinados campos do pensamento altamente grotescos. A tal ponto que nós falamos, mas escuta, o que eu estou fazendo? Aí você acorda para a realidade. O que é isso? Indução de relacionamentos que nós tivemos durante o sono. Então, isso é mais para mapear aquilo que nós vamos falar. Mas o grande problema nosso, sabe qual é? É que nós produzimos dopamina. Nós produzimos acetilcolina. Nós produzimos noradrenalina. Nós produzimos endorfina. Nós produzimos. Então, as telas muito agitadas, ou das redes sociais, ou dos jogos eletrônicos, produzem em nós fartas produções de dopamina no sistema nervoso central. Então, nós ficamos agitados, um pouco fora da realidade, tanto que nós nos afastamos das leituras. Fica mais enfadonho ler, porque aquilo é mais vivo, é mais dinâmico. Então, nós produzimos algumas ideias que documentamos aqui para que nós possamos estudar em casa e, se possível, passar para os nossos companheiros que não vieram, eu sempre faço mais, para que eles possam ter um releaser da palestra. Sabendo, portanto, encontrar os ícones que nós vamos produzir aqui. Então, na segunda estrutura, que já tem aqui a explicação, nós vamos encontrar que isso está no CID, Código Internacional de Doenças 11. É o atual. A tal ponto, ele é um pouco desconhecido, que há determinados profissionais que não têm acesso profundo ao Código Internacional de Doenças. Posso dar um exemplo? Não vou falar o nome. Mas tem uma criança que me foi pedido verificar o que estava acontecendo. Ela tem 1 mês e 20 dias, só chora nesse período todo. Absolutamente. E começamos a fazer a indagação na estrutura desobsessiva e os espíritos vieram assim, estão vindo ainda. Mas coisa interessante, a cada intervenção ele dormia 4, 5 horas. Eu falei, escuta, você me pediu para atender a criança, me dá o nome dos pais que eu preciso conversar com eles. E o pai veio. Falei com ele.
Quem que é o pai do Paraná? Médico psiquiatra. E eu falei, olha, seu filho está com um problema, médico novo, psiquiatra. Seu filho está com um problema que está no CID-11. Ele falou, qual o problema? Ele falou, ele ficou assustado, mas qual o problema que ele tem? Meu filho com um problema no CID-11? É. Ele tem estados de possessão. Está lá no CID-11. Entidades extrafísicas interferem no campo mental através da sensibilidade daquele que ali está fazendo domínio obsessivo. Eles falam um termo errôneo, possessão, mas é obsessão. Ele falou, nossa, eu não... Mas tem... leia o CID-11, F44.3. Ele logo em seguida falou, nossa, mas eu não sabia que ele estava nesse quadro. Falei, está. E já te afianço que vai ser muito difícil a infância dele pelos adversários que ele tem. Então, lá no CID-11, tem também o transtorno dos jogos eletrônicos, que hoje é uma realidade em qualquer idade. Transtorno dos jogos eletrônicos ou das telas é qualquer idade. Não sei se já viram que tem senhorinhas ou senhorinhos que ficam ali, ó. Oi, você não vai? Não, agora não. Depois eu vou. Não, cai no buraco. O que é isso? Domínio. Padrão comportamental que prejudica o quê? A sua autonomia em controlar. Você não consegue controlar. 2, 3, 4 horas as pessoas ficam. É uma loucura? Não, é uma obsessão. É uma obsessão. Então, nós poderíamos dizer, o transtorno dos jogos tem 3 níveis. Tem aquele sem controle, que a pessoa quando começa, fica. Tem um segundo painel que ele eleva uma prioridade ali e deixa de fazer outras. Por exemplo, eu não vou na musculação não hoje. Por quê? Porque eu tô aqui, tá tudo dominado, tá tudo dominado. Tá dominado. Então ele fica na elevação de prioridades. A prioridade dele ali é ficar ali no frenesi. É um processo próximo da obsessão, fascinação, ok? Você fica fascinado por aquilo. E o pior é quando você se transforma num jogo patológico, uma utilização patológica. Aí você já não faz mais nada a não ser isso. Tem de várias idades pessoas nessa estrutura patológica da atividade da área de internet. Olha as olheiras. A pessoa não dorme. Ele deixa de dormir para ficar ali no frenesi. Ele está num processo que, na psicologia, nós vamos encontrar uma área da psicologia muito interessante, que é a terapia cognitiva comportamental, que mais chega perto da possibilidade da libertação pela psicologia. Então nós precisamos saber o que leva a pessoa a ter esses painéis, fazendo uma anamnese quando eles vierem para o centro espírita. Quando vem, no quê? No atendimento fraterno. Você tem que conhecer algo assim para facilitar no atendimento fraterno a identificação do processo obsessivo através daquilo
que aparentemente não seria. Seria uma escolha, uma predileção. Você está agora entrando num... Não, você está num contexto obsessivo. E nós vamos ver por quê. Porque a dopamina, ela produz um frenesi, uma euforia, uma coisa fora de qualquer base. Ela te entorpece, ela te inebria, ela te deixa fora do contexto da normalidade. Por isso que o gatilho para o jogo ou para as redes sociais é o mesmo gatilho da dopamina quando você usa droga. Com uma diferença. A pessoa produz a dopamina. Ela não vai procurar uma substância fora. Ela produz. Olha o perigo. Quando você está envolvido com droga, você vai buscar fora. Mas com estas técnicas cibernéticas que trabalham a onda mental na área subliminar da mente, você começa a ser dominado sem que você perceba. E quando isso ocorre, você está produzindo dopamina como se você estivesse usando fora. Por isso que ela inebria, por isso que ela perturba. E nós vamos encontrar exatamente uma sensação de prazer ali acima do normal. Aí vocês vão falar assim, mas como é que funciona isso? Isso aí é químico. Isto aí é de uma importância muito grande saber. O hipocampo, memória, e a amígdala, emoção, ativam a área tegmentar ventral, ATV. Como funciona? Daqui a pouco eu aumento isso aqui para vocês verem. Libera pela área tegmental ventral, ATV, grandes quantidades de dopamina no núcleo accumbens e centro de prazer. Onde que é isso? Então, me mostra isso como é. É simples, quando você está utilizando estes painéis que sente um prazer muito grande. Por que as redes sociais produzem prazer? Porque quando você publica alguma coisa no Facebook, ou publica alguma coisa no Instagram, ou em qualquer área, você fica sabendo quantas curtidas deu. E quando as curtidas são muito grandes, você fica assim, oh, que coisa boa. Oh, foram tantas curtidas. Olha, você sabia que, ai, meu filho colocou isso aqui. Olha, que coisa. Isso mexe com o quê? Vaidade. É vaidade. E eles trabalham numa área subliminar tão profunda que qualquer um entra. Porque é a projeção da sua personalidade para milhões, ou para milhares, ou para centenas, ou para dezenas. Mas você não tinha projeção nenhuma até então. Você era um ilustre desconhecido. Agora você começa a ser conhecido e vem alguém querendo entrar em contato com você lá de Portugal, lá, né? Você fala, meu Deus, eu estou... Nossa, como a coisa está linda! Aí entra o painel químico. Esse é o problema. Porque isso aciona as nossas estruturas na área tegmental ventral e na substância negra. Na substância negra, vai para o núcleo accumbens. E aqui produz, sabe o quê? Um desejo de recompensa. E produz também um movimento e ação física ritmada que dá euforia. Entrou nessa área, você fica eufórico. Ou porque vai casar o filho, ou por não sei o quê, porque por qualquer coisa no núcleo accumbens dá esse painel. Só que
também vem para esta área tegmentar ventral, que aciona este campo, o campo do frontal. É aqui que tem todo o nosso comando da vida, planejamento, estruturação, emoções, tudo aqui. Junto com o núcleo accumbens. E os que trabalham com internet, trabalham com imagem, trabalham com programa, são engenheiros especializados em interpenetrar domínio naquilo que faz no TikTok. Por que você chegando no TikTok? Videozinhos. Porque é disparos rápidos. Mas tem pessoas que estão manipulando exatamente a sua dependência destes painéis. É isso que preocupa. A nova modalidade obsessiva, que você acha uma maravilha. É lindo, é colorido, é belo, é todo um processo bem estruturado. Então, você pode ter o sistema de recompensa otimizado? Sim. Qual que é? Quando você pratica o bem e a pessoa fala assim, Deus te pague, você se sente como? Quando você pratica uma área que vai beneficiar as pessoas, como você se sente? Sistema de recompensa otimizado. É a beleza da caridade, é a beleza do bem-estar, é a beleza do bem. Isso o Evangelho fala tão extraordinariamente, para que você tenha saúde emocional, psicológica, a psique esteja bem. Você estuda no autoconhecimento, faz a autoanálise, verifica onde você tem que modificar-se, e no autoconhecimento você planifica para melhorar o seu condicionamento. Quando você vence uma tendência, quando você vence uma tentação, te dá o quê? Sistema de recompensa otimizado. Você fala, graças a Deus, venci. Venci aquele caminho negativo. Que coisa boa. Você fica em paz, os bons espíritos vêm e você fica dentro desse sistema de recompensa, assim, do núcleo accumbens, que te dá uma paz interior, uma alegria muito grande em viver. Não é euforia intensa, mas é um bem-estar. Você faz um curso, viaja para Araçatuba, 4 anos, 5 anos, quando você termina, você fica repleto dessas energias de bem-estar. Você venceu, você conseguiu um êxito, você está numa plenitude muito grande, graças a Deus. Se eu olhar para trás, talvez eu não começasse agora, mas que coisa abençoada que é uma conquista! Por quê? Porque trabalha exatamente no sistema de recompensa otimizado, lá do núcleo accumbens. Por isso que o bem faz bem, mas você tem que aprender a fazer o bem que faz bem, não o bem que aparentemente faz bem. No planejamento reencarnatório do ser na Terra, quando você pratica hábitos saudáveis, por exemplo, você vai visitar uma pessoa que está doente, aí você chega, conversa, cristamente, faz a prece, leva uma mensagem, lê a mensagem, aplica o passe, fluidifica a água, aplica o passe também nos familiares. É lógico, você foi no centro, você fez a prece, aí você fez todo esse trabalho, visita o outro lar, depois você volta para o centro, né? Para que você possa ter o agasalho da proteção espiritual,
E se alguma entidade que não gostou que você fosse visitar o doente, no centro ele é envolvido, encaminhado, e você sai incólume. Como você chega em casa? Oh, coisa linda! Que alegria que dá! É do núcleo accumbens. É o sistema de recompensas. Você se sente bem. Você ajuda um amigo. Um amigo está mal e tal e tal. Eu vou te ajudar. Por um ano eu vou te ajudar. Você ajuda de qualquer forma. Aí ele vem e fala assim, ó, consegui vencer, muito obrigado. Agora arrumei um emprego. Como você se sente? Você se sente, assim, alegre, feliz, contente. É o sistema de recompensa otimizado. Tem um exemplo de Bezerra de Menezes. O Dr. Bezerra de Menezes estava saindo da farmácia e ele estava com a sua pasta. E chegou um homem pobre, arrebentado, sapato com aqueles buracos no sapato, roupa, que não é roupa, era um andrajo. Pessoa, cabelo desganhado, falou, olha, o senhor me ajuda, eu fiquei sabendo que o senhor é bom, o senhor já fez tantas coisas, o senhor me ajude, por favor. É que minha esposa está doente, meu filho também está, eu não tenho o que fazer, eu já tentei emprego por todo lado, eu já pedi emprego para todo lado, uma pessoa me vê nesse estado, fica até com medo, sabe? O senhor faz alguma coisa? Aí ele procurou, não achou nada. Aí foi na bolsa, não achou nada. Aí ele olhou para aquele senhor e falou, olha, eu não encontrei nada para te dar, mas eu vou pedir para uma senhora te ajudar. Dá-me aqui um abraço. Maria de Nazaré, mãe querida, mãe dos filhos do Calvário, envolva este ser por misericórdia. Começou a chorar. Aí o homem falou assim, obrigado, Senhor, o senhor sentiu o que eu estou sentindo, eu fico altamente prazeroso. Eu recebi hoje uma dádiva, uma esperança, uma luz. Passa o tempo. Mês depois, antes de 2 meses, aparece um homem bem vestido, cabelo bem ajustado, roupa combinativa. Doutor Bezerra, eu queria conversar com o senhor. Perfeitamente, pois não. Eu queria agradecer. Agradecer de quê, senhor? Agradecer o quê? Porque ele não reconheceu. Ele falou, não, é que o senhor me deu um abraço e disse que Maria de Nazaré ia resolver meu problema. E o senhor não sabe que no outro dia alguém me chamou de uma das visitas que eu fiz. Me deu um emprego, eu comecei a trabalhar e já me deu a chefia. E eu resolvi tudo em casa, os remédios foram altamente úteis e a minha casa mudou e eu vim aqui agradecer ao senhor. Eu queria lhe dar um abraço de gratidão. E aí o homem abraçou o Dr. Bezerra. E ele sentiu Maria de Nazaré na sua alma. Isto é sistema de recompensas otimizado. Nós não vamos encontrar na tela. Nós vamos encontrar na caridade. Nós vamos encontrar na motivação à missão. Nós vamos encontrar nas alegrias emocionais quando você faz a sua renovação moral, reconhece o verdadeiro espírita por sua transformação moral e pelos esforços que empreende para eliminar as más tendências.
Por isso que nós precisamos aplicar esses conhecimentos na metodologia que nos estima e que nos eleva, que nos alegra, que nos potencializa. E dentro desse painel, nós vamos ver que o transtorno mental do jogo dá uma imantação. Essa imantação mental vai fazendo com que todo um cenário de perturbação se instala, que são as imagens mentais repetitivas, pelo uso patológico. O que a maioria não sabe é que atrai, e você pode atrair na sua casa, espíritos dependentes das telas. Porque tem muita gente que desencarnou nessa condição, principalmente quando você vai encontrar jovens. Eu tenho um caso agora, já tive um atendimento de uns 8 casos assim, de meninos ou meninas profundamente e patologicamente vinculados às telas. Num dos casos, ele habilmente, o menino, pediu para o pai e para a mãe para colocar um computador no quarto para ele poder estudar fisiologia, que ele quer ser médico, e os dois são médicos. E eles entraram nesta arenga e compraram um computador de ponta, 2 telas, som, luz, e ele se embrenhou pelas redes sociais e pelos jogos eletrônicos. Ao adentrar no campo patológico, entidades desencarnadas de jovens que desencarnaram porque tinham associado também a droga e a moto, mas eram completamente dependentes de jogos eletrônicos. O que aconteceu? Começaram a se imantar a ele. E aos poucos, depois de 2 anos, ele estava já numa situação ovoides. Espíritos que, nesta perturbação, de tanto prestar atenção naquilo que faz, ele vai desconectando-se com as suas formas. Braços, pernas, num processo de ideia fixa ou de monoideia. E desencarnando assim, continuou. E eles foram adentrando, pasmem, o mundo mental do menino que tem 16 anos. É irreversível. Como que você vai tirar esses espíritos desta estruturação? Porque agora eles já estão conectados. Não sei se vocês já viram, aqui no atendimento desobsessivo, que tem espírito que fala assim, eu vou, mas ele vai me chamar. Porque ele já está condicionado a mim. O mesmo doutor Adolfo Bezerra de Menezes escreveu um livro, A Loucura sob Novo Prisma, que nada mais era do que a história do seu filho, que era uma pessoa com um campo mental completamente perturbado, esquizofrênico. Mas era tão intenso, que era como se esquizofrênico fosse. E um dia o doutor Bezerra estava na federação, conversando com os espíritos, e eles trouxeram o espírito ligado ao filho. E ele coloca ali, naquele momento, quando ele descobre amor, carinho. Ó Senhor, planifique de bênçãos esse espírito. Meu irmão, meu filho. E foi envolvendo o espírito, envolvendo o espírito, envolvendo o espírito, e o espírito obsessor do filho foi se sentindo gratificado, amado, fortalecido, e disse,
doutor Bezerra, eu vou me separar. Eu vou aceitar o seu convite. Eu vou para as hostes espirituais. Eu vou. O senhor me convenceu. Estou vendo aí a Grey, familiar. Estou vendo aí todos me esperando. Porque eu tenho que voltar para a leira da vida terrena. O senhor me convenceu. Mas eu quero lhe pedir uma misericórdia. Ele falou, qual, meu filho? Volte logo para casa para ver seu filho. Porque eu creio que com a minha retirada ele vai desencarnar muito cedo. Doutor Bezerra pegou o bonde. Ao chegar em casa, a esposa disse, Bezerra, um milagre aconteceu, um milagre aconteceu, nosso filho agora está lúcido. Ele conversou comigo, falou de coisas todas que aconteceram, que ele estava com um campo opaco, fechado no campo mental. Mas ele readquiriu tudo, Bezerra, que coisa linda. Aí o Bezerra vai para o quarto segundo narração de Divaldo Pereira Franco. E quando ele chega no quarto, o filho diz assim, papai, me perdoe, papai. Praticamente uma vida de sofrimento e dor, de decepção. Me perdoe, papai. Abraçou o pai e desencarnou. Por quê? Porque eles ficam como que costurados, se cosem, se fecham dentro desses painéis, de tanto que há uma similitude entre aquilo que o encarnado faz com aquilo que o espírito quer fazer, e eles fazem na ação do tempo uma ligação que vão se unindo. E ficam justapostos, ficam ligados, alguns adentrando até os painéis da mente. Instalação de entidades parasitas, campo espiritual do cérebro. Daí a compulsão. Daí, se não me der o celular, eu agrido. Vocês estão vendo isso na internet. Os pais sendo agredidos pelos filhos, ou os mais idosos agredindo quem está se cuidando, se não der o celular. Por quê? Porque eles estão numa dependência patológica. É uma compulsão. Não é uma indução, é um arrastamento. Por isso que nós precisamos tomar cuidado com esses painéis. A técnica espírita do tratamento é exatamente, no mundo maior e mecanismo da mediunidade, a reeducação mental. Começa com o painel da fluidoterapia, começa com a instalação do Evangelho no lar, começa com aquilo que seria um campo de aceitação da pessoa como ela é, mas dentro de agora de regras que possam reavivar com muita propriedade o seu campo de avaliação para os objetivos centrais da vida. Ressignificar as realidades de sua vida que antes eram altamente maravilhosas. Portanto, nós colocamos que na terapia do trabalho está a riqueza, porque essas pessoas que estão muito vinculadas ao campo da cibernética, elas ficam ociosas. Tem umas que perdem o trabalho, porque elas estão agora escalonando outros aspectos de interesse dominador da mente. Então, substituir o jogo
por um serviço mental útil. E nós precisamos cuidar das crianças, porque é uma insânia você colocar babá eletrônica para ficar com a criança, porque essa babá eletrônica vai desenvolver nele dopamina e ele vai ficar completamente dependente dessa dopamina que ele mesmo produz. E você vê as crianças agora em frenesi de alienação. 2, 3, 4, 5, 6 horas. Num processo que lentamente vai qualificando obsessões. E é interessante, nos casos que nós atendemos, que esta equipe que está agora dominando o velho, o jovem, o adulto ou a criança, faz, junto com outros espíritos, um campo obsessivo familiar para envolver o pai a fim de que ele fique lá com as suas perturbações lá do passado, a mãe também alienada por outra coisa, para deixá-los livres, o irmão perturbado lá tal, para deixar o outro irmão livre, e eles vão fazendo um tipo de obsessão coletivizada, visando aquele que dá maior quantidade de quê? O que os espíritos obsessores querem? Fluido! Querem energia. Querem fartas doses de ectoplasma. O que eles querem é isso. Por quê? Porque eles já desencarnaram com vários problemas e eles precisam desse alimento para fazer aquela indução altamente perturbadora. Você conversa com o espírito e fala, como você está? Estou ótimo, estou forte, graças a Deus, estou ótimo, não sei o quê. Por quê? Vai querer desafiar. Por que eles estão assim? Porque eles se locupletam de energias fluídicas daquelas pessoas que com eles se identificam, e eles fazem uma capa de saúde. Mas basta os espíritos tirarem esta capa, esses fluidos, e eles caem em quadros horripilantes, em quadros indescritíveis de dor e sofrimento. Então, o que os espíritos querem é que nós façamos exatamente a ausência do dever. O que eles querem é que nós não tenhamos o pensamento vinculado nas ondas do equilíbrio e da paz. O que eles querem é que nós abramos as facetas maravilhosas através das quais eles adentram em nós para nos dominar. É isso que eles querem. É isso que eles sugerem. E eles ficam numa análise muito grande durante o sono, até encontrar alguém que nos envolve por comprometimentos do passado. Você tem um alinhamento muito bom, de repente vem um espírito que te cobra. E aí, no mundo espiritual, você se refugia. Pronto, aí eles começam a fazer a ligação dele. Para quê? Para que ele possa, assim, ter autonomia de adentrar nos painéis, porque ele traz a força da culpa que ele impinge, a culpa que ele instrumentaliza. Ali adentram os outros e faz um domínio imenso. Por isso que nós precisamos lembrar Joana de Ângeles. Ela fala, se a culpa se instalar em você, não permita que ela fique mais de alguns segundos. Não, errei, eu errei com você. Agora, você me perdoa, porque eu jamais vou errar, nem com você, nem com ninguém. Eu começo a fazer um plano de renovação, de retificação moral.
mas eu não vou permitir cair nos alçapões da culpa. Porque se eu adentrar nos alçapões da culpa, eu irei ser dominado plenamente pelas entidades perturbadoras. Por isso que o trabalho é útil nesse ponto. Quando vier aqui para a casa espírita e chegar alguém e falar assim, nós estamos precisando, opa, eu vou. Olha, nós estamos precisando, eu vou. Olha, nós estamos precisando de fazer, eu vou. Por quê? Porque eu vou me ocupar. Eu vou trabalhar, eu vou veicular o pensamento em faixas superiores e eu vou apagar a culpa que me calcina. Porque se eu ficar nela, eles vão me levar para os campos abissais. Então, dentro desse campo, o trabalho é que modifica o padrão vibratório. Você trabalha no bem com a Grey. E a Grey faz, pela convivência, a alteração do seu mundo mental. Assim, são desligadas as companhias, pela ação do bem. Alguém aqui é perfeito? Deixa eu ver se tem alguém aqui com aura luminar. Tem espelho aí? Não tem ninguém. Então, nós precisamos buscar a luz. E é interessante a colocação de Jesus. Segundo João 12:35. Andai, 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 enquanto tendes luz. Andai enquanto tendes luz. Porque quem escolhe as trevas não sabe para onde vai. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine, nos gratifique a alma, nos fortaleça o espírito, que nós possamos ter motivação de autoconhecimento, de aplicabilidade dentro de nós, análise daquilo que nós precisamos modificar, instalar o autoconhecimento nas nossas lacunas morais, para que nós possamos ter alegrias em viver. Muita paz, que Jesus nos ilumine.